eu havia dito na aula anterior, esta aula nós vamos fazer um grande apanhado sobre as funções e portas lógicas que vimos neste módulo. Então, é importante que você saiba trabalhar com todas as portas lógicas, identificando as funções que cada uma desempenha, porque após este bloco, nós vamos usar todas as portas e funções em todos os problemas que formos abordar utilizando circuitos lógicos. Então, é importante que você domine bem este conteúdo relacionado a funções e portas lógicas, beleza? Vamos começar? Aqui nós temos um resumão das portas lógicas que vimos nas aulas anteriores, implementando as suas respectivas funções lógicas. Vimos a função NOT, ou também chamada de função inversora, não é verdade? Onde esta barra aqui em cima, ela representa a inversão da variável lógica, né? É a barra que está aqui em cima. Você tem uma entrada igual a 0, ela vai inverter para 1, e se você tem uma entrada igual a 1, ela vai inverter para 0. Né? Vimos o AND lógico, ou a porta AND, onde a saída só é verdadeira quando as duas variáveis forem iguais a 1, ou forem verdadeiras, que é justamente este caso aqui, que a gente viu. Vimos a OR lógico, que a saída é igual a 1 quando ou uma ou outra variável for igual a 1, que são esses três casos aqui, né? Você tem ou A ou B igual a 1, e quando as duas variáveis são iguais a 1, uma ou outra já está sendo contemplada aí para ser igual a 1. Vimos que o nome dessas tabelas aqui, né, para a gente lembrar, chama tabela da verdade. E essa tabela da verdade, ela aborda todos os casos que a porta lógica pode trabalhar. Né? No caso de uma porta lógica com duas entradas, a gente viu que o número de palavras que você pode testar nesta porta lógica de entrada é de 2 elevado ao número de variáveis de entrada, que seriam 2, que geraria 4, né? 4 situações, que são essas 4 situações aqui que a gente viu. Se a porta lógica tivesse 3 entradas, aí geraria 8 situações. A gente vai ver já já. Continuando aqui, nós vimos a porta NAND, né? Nada mais é do que uma composição da porta AND com a porta inversora, onde esta bola aqui na ponta, ela representa uma inversora, né? E aqui é meio que uma simplificação dessa porta inversora na saída da porta NAND. Vimos também a porta NOR, a porta XOR, ou exclusivo, que é uma operação onde a saída só é verdadeira quando ou uma ou outra variável lógica for exclusivamente igual a 1, ou verdadeira, né? Seriam esses dois casos aqui que nós vimos, né? E vai gerar a saída igual a 1. E vimos a porta XNOR, ou exclusivo barrada, né? Que é a porta coincidência também o nome dela. Que a saída só vai ser verdadeira quando ambas as entradas forem coincidentes, né? São justamente esses dois casos. O que acontece quando uma porta tem 3 entradas? Então, vamos supor que a gente pega aqui um exemplo, uma AND com 3 entradas. Então, se eu tenho minha porta lógica aqui com 3 entradas, se eu for avaliar a tabela da verdade dela, eu tenho que levar em consideração o processo com as 3 entradas. Então, se eu tiver aqui A, B, C e aqui X, X será igual a e B e C, né? Ou você pode representar sem os pontos, né? A, B, C dessa forma. Isso seria um I lógico com todas as variáveis, né? Então, se eu fosse abordar a tabela da verdade, A, B, C aqui, e eu fosse analisar X aqui de saída, teria que analisar para 2 elevado a 3 casos, né? Porque eu tenho 3 variáveis lógicas e o número de casos que eu vou ter aqui será 2 elevado ao número de variáveis lógicas. Então, nesse caso aqui seriam 8. Então aqui eu vou colocar os 8 estados possíveis: 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. Se você for pegar o decimal equivalente, isso aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Isso aqui é em decimal, né? Decimal equivalente. Então, como se comportaria essa porta lógica, né? Esta porta lógica aqui, ela é um ilógico. Então, para a saída ser igual a 1, lembre-se que no AND, aqui na porta AND, a saída só vai ser igual a 1 quando ambas as variáveis lógicas forem iguais a 1. Na de 3 entradas, vai se comportar da mesma forma. Então, a saída só vai ser verdadeira, ou só vai ser igual a 1, quando as 3 variáveis lógicas forem iguais a 1. Então, para o único caso que tem, é este último aqui, na verdade. Todos os demais casos aqui, você terá 0, 0, 0, 0. Então, para um AND lógico com 3 entradas, ela vai se comportar seguindo a função lógica. E se fosse com a OR lógico, você faria a mesma coisa. Faria a análise com essas 8 entradas, né, de 0 até 7. E a saída seria igual a 1 se ou A, ou B, ou C for igual a 1. Então vamos colocar como exemplo aqui, nesse caso, A e B. E vamos traçar aqui, por exemplo, como seria a função A ou B, né? Só a título de exemplo para você entender. Na A ou B aqui seria uma porta OR. Vou desenhar pequenininha aqui para complicar desenhar nessa mesa, viu? Você teria aqui A, B, C. Então aqui, eu até errei aqui, né? Vamos corrigir isso aqui. Isso aqui seria A, B, C, não é verdade? E aqui seria A ou B ou C. Então, se a saída ela vai ser igual a 1 quando ou A ou B ou C for igual a 1, então sempre que aparecer uma variável igual a 1, já vai me levar para a saída igual a 1 aqui. Então aqui seria 1, 1, 1, 1, 1, 1 e aqui seria 0. Por quê? Porque aqui a variável C é igual a 1. Então, lembre-se que na função ou uma variável ou outra for igual a 1, a saída vai ser igual a 1. Aqui a variável é igual a 1. Aqui você tem duas que são iguais a 1. Aqui você tem 1. Nessas duas são duas. Aqui são dois casos. E por último aqui você tem 3 casos em que as variáveis são iguais a 1. Não é verdade? 3 ocorrências, né? E isso você pode fazer para todas as demais portas lógicas. É importante você entender o funcionamento de cada porta lógica através do comportamento da tabela da verdade e também entender o diagrama para representar. Não confundir, por exemplo, a porta AND com a porta OR, por exemplo, ou com a porta SHOR, ou com a porta NOR ou NAND. Tem que saber discernir entre as portas, porque a partir de agora nós vamos abordar circuitos lógicos. E nesses circuitos lógicos aparecerão diversos elementos desses e é bastante importante, né? Meio que cabal que você entenda os tipos de portas lógicas e as funções de cada um. Não teremos highlights dessa aula porque a aula completa por si só aí foi um grande highlight, né? Foi uma grande revisão das aulas anteriores que vimos sobre funções e portas lógicas. Como exercício, é interessante que você faça com 4 variáveis o que nós fizemos com 3 variáveis nessa aula, porque você vai entender para analisar cada caso em cada porta lógica, principalmente quando se aumenta o número de variáveis de entrada. Então, se você tiver alguma dúvida com relação a esse conteúdo, reveja as aulas desse bloco. É importante que você domine completamente esse conteúdo, porque a partir de agora nós vamos desenvolver bastante circuitos lógicos e aplicações desses circuitos lógicos. Então, se você não conseguir dar conta desse conteúdo, vai acabar se prejudicando na absorção dos conteúdos que veremos a seguir. Então, se tiver dúvida, entre em contato comigo através de mensagem direta ou deixe alguma dúvida no fórum deste vídeo, que eu terei o prazer de responder. Beleza? Vejo vocês no próximo bloco. Até mais!